Bem-vindos ao podcast Conversas de Si. Hoje vamos mergulhar num tema que é mesmo central para todos nós, estudantes, profissionais, enfim, quem vive esta área, o que é que define realmente a ciência da informação. E para nos ajudar nesta exploração, vamos usar como guia a obra O que é Ciência da Informação, do Carlos Alberto Ávila Araújo, um livro fundamental. Pensamos nisso todos os dias, não é? Os artigos que lemos, as bases de dados, até a forma como organizamos os nossos fecheiros. A informação está em todo o lado. Mas, pronto, o que é que significa estudá-la cientificamente? Ok, vamos lá tentar perceber isto melhor. A nossa missão hoje é desconstruir um pouco as origens, a evolução, as tensões atuais e perceber porque é que a ciência da informação é tão relevante hoje, tanto na academia como na prática profissional. Comecemos pelas raízes. Isto não apareceu do nada no século XX, pois não. Tem história nenhuma. O livro do Araújo mostra isso muito bem. As raízes são bem mais antigas. Pensemos, por exemplo, na bibliografia e na documentação. Com a invenção da imprensa, claro, surgiu logo a necessidade de listar livros. Temos figuras como o Gesner, o Trondheim, já no século XV. Mas o grande salto conceptual veio mais tarde. Passou-se de uma ideia de posse, tipo ter os livros na biblioteca. A visão custodial. Exato, para uma ideia de inventariar a produção intelectual. O que é que existe? Onde está? E aqui, pronto, temos que falar do Paul Otlet e do Henri Lafontaine. São incontornáveis. Em 1895, criaram um Instituto Internacional de Bibliografia. A ideia deles era quase utópica. O repertório bibliográfico universal. Precisamente, um mapa de todo o conhecimento registado. Imagine, e o Otlet, no Traité de Documentation de 1934, vai mais longe. Alarga o conceito de documento. Não era só livros. E via a documentação como um serviço, algo transversal que diz onde encontrar a informação. Não interessa o suporte, nem onde está guardada. Essa ideia de acesso universal já no início do século XX é de facto impressionante. E a biblioteconomia, que estava mais focada nas bibliotecas, nas coleções, como é que entra aqui? Bem, desenvolveu-se em paralelo, mas houve cruzamentos, claro. Nos Estados Unidos, por exemplo, a coisa começou a ficar mais especializada. Precisavam de lidar com informação científica, técnica, e isso levou à criação da Special Libraries Association, a SSL. Certo. E mais tarde, em 1935, o American Documentation Institute, o ADI. O ADI, que depois se tornou a AZIZT que conhecemos hoje. Exatamente. É a primeira associação que podemos ligar diretamente à ciência da informação. No Reino Unido tivemos a ASLIB, mais ou menos na mesma altura. Por isso é que muitas vezes se fala em Library and Information Science. Reconheceu-se que a coisa já ia muito para além da biblioteca tradicional. Percebo. Quer dizer, a prática já estava a mudar antes do nome. E antes mesmo de se chamar ciência da informação, já havia gente a fazer este trabalho, a organizar informação para cientistas. Sim, sim. Entre os anos 20 e 40, havia cientistas químicos, físicos, que começaram a organizar informação para os colegas, os chamados Science Services. E a tecnologia, claro, foi um empurrão enorme. O microfilme primeiro, depois os computadores. Começou-se a separar a informação do papel, do suporte físico. Exato. E aí temos a visão do Vannevar Bush, em 1945, com o MEMEX, aquela ideia de uma máquina para navegar na explosão informacional. Quase prever a web. Quase. E conceitos como recuperação da informação, que o Moore se formalizou, ganharam força. A informação estava a ganhar vida própria, para lá do documento físico. E tudo isto, estas práticas, estas ideias, acabam por desaguar na formalização da disciplina, aí pelos anos 60, 70, num contexto muito específico, a Guerra Fria, certo? Exatamente. Esse contexto é chave para perceber o nascimento oficial. A competição entre os Estados Unidos e a União Soviética pôs a ciência e a tecnologia no centro de tudo. A informação científica passou a ser vista como um recurso estratégico, vital para a produtividade científica, para a defesa. Havia uma pressão para ser eficiente, rápido. Muita pressão. A eficiência era a palavra de ordem. Era preciso criar sistemas que funcionassem bem, que entregassem a informação certa à pessoa certa, o mais depressa possível. A pesquisa operacional também influenciou muito. E para dar um corpo teórico a esta nova ciência, onde é que foram buscar inspiração? Bem, foram buscar teorias que permitissem um tratamento rigoroso e, se possível, quantificável da informação. Duas foram muito importantes nessa fase inicial.
A teoria matemática da comunicação, do Shannon e Weaver, de 1949. Aquela do emissor-mensagem-receptor. Essa mesma. E a teoria geral dos sistemas, do von Bertalanffy, do Wiener. Falemos da teoria de Shannon e Weaver. O foco era muito técnico, não era? A transmissão do sinal. Precisamente. Eles distinguiram 3 níveis de problemas na comunicação: o técnico, o semântico e o pragmático. Mas a teoria deles focava-se quase só no nível técnico. Ou seja, a exatidão da transmissão, a eficiência, a quantidade de informação que passava no canal. Exato. O significado da mensagem, o efeito que tinha nas pessoas, isso ficava de fora. Era uma visão muito influenciada pelo positivismo da altura. A ideia de que a ciência só lida com o que é observável, mensurável. Lá está. A informação era vista como uma coisa, um sinal físico que se podia medir. A definição clássica do Borkos, de 1968, reflete isso perfeitamente. Que dizia o quê? Recorda-nos. A ciência da informação estuda as propriedades objetivas da informação, as forças que regem o seu fluxo e os meios para o seu processamento eficiente. Sistemas, fluxo, eficiência. E a teoria dos sistemas, como é que complementou isto? Trouxe a ideia de ver as coisas como um todo interligado. Inputs, processamento, outputs. Foi a base para pensar os primeiros sistemas de informação, os sistemas de recuperação. Portanto, um modelo muito fisicista, mecanicista. Quase uma engenharia da informação. Sim, podemos dizer que sim. E as subáreas que começaram a surgir nessa altura, como a informação científica e tecnológica, a representação e recuperação. Ligada à biblioteconomia, com as classificações, as linguagens controladas. Exato. Ou os primeiros estudos de utilizadores, muito quantitativos na altura, a gestão da informação como recurso nas organizações, os estudos métricos com a bibliometria. O Garfield e o Science Citation Index. Sim. Todas estas áreas partilhavam essa visão da informação como algo físico, objetivo, que se podia gerir e medir. Mas pronto, essa visão tão focada no técnico, no mensurável, imagino que tenha começado a ser questionada. Como é que o campo evoluiu a partir daí, nos anos 80, 90? Sim, essa fase foi de grande expansão e também de muito questionamento interno. A disciplina começou a afirmar-se noutros países e cada sítio trazia as suas próprias sensibilidades. Em França, por exemplo, mais ligada às ciências da comunicação, com um olhar infocomunicacional, cultural. No Canadá, os Information Studies, mais pluralistas. E na Península Ibérica, na América Latina? Aí, muitas vezes, com um pendor mais social, mais cultural, ligado a questões de memória, direitos humanos. Espanha, Portugal, Brasil, México, cada um com as suas especificidades. E, claro, começou a haver críticas fortes àquele modelo inicial, demasiado tecnicista. Que tipo de críticas? O que é que se questionava? Questionava-se a própria natureza da ciência. Era só aplicar tecnologia ou tinha um objeto próprio? Ganhou força a ideia de que era uma ciência interdisciplinar. Mas interdisciplinar como? Só é ir buscar conceitos a outras áreas? Não só. A ideia era criar um diálogo próprio, um olhar informacional sobre problemas que cruzavam várias disciplinas. Depois, a ideia de ser uma ciência pós-moderna, como dizia o Herzig, uma ciência que lida com os problemas criados pela própria modernidade, como a sobrecarga de informação. O objeto não era uma coisa fixa, mas uma forma de olhar para a realidade. Interessante. E a dimensão humana? Essa afirmou-se com muita força. A ciência da informação como ciência humana e social. Começou-se a usar mais métodos qualitativos, a aceitar que podia haver várias teorias a conviver e, fundamentalmente, reconheceu-se que a informação não é neutra. É influenciada por fatores sociais, históricos, políticos. Está situada. E essa mudança toda, como é que se refletiu no próprio conceito de informação? Deixou de ser uma coisa? Completamente. Foi a chamada virada cognitiva. A atenção saiu do sinal físico, da transmissão, e passou para o que acontece na mente da pessoa que recebe a informação. É aí que entra a famosa tríade: dado, informação, conhecimento. Exatamente. De forma simplificada. O dado é o registro bruto, objetivo. O conhecimento é a estrutura mental que cada um de nós tem. E a informação é o processo. O processo pelo qual um dado, quando interpretado por alguém, altera o conhecimento dessa pessoa. Isso mesmo. A informação é o que faz a ponte entre o dado e o conhecimento. A equação de Brooks tentou até formalizar isto.
Informação igual a conhecimento novo, conhecimento antigo. Portanto, a informação passa a ser algo subjetivo. Depende de quem a recebe, do seu conhecimento prévio, do contexto. Exato. Introduziu-se a subjetividade, o significado individual. O foco passou a ser perceber como é que as pessoas procuram informação, como é que a usam para preencher lacunas no seu saber. Teorias como a ASK do Belkin, o Sense-Making da Dervin. Sim, teorias que tentam modelar esse processo cognitivo individual. Foi um avanço enorme em relação ao modelo fisicista, sem dúvida. Mas também tinha limitações, imagino. Continuava muito focado no indivíduo, quase isolado. Uma visão um pouco mentalista e ainda muito ligada à necessidade prática de desenhar sistemas de informação melhores para o utilizador. Faltava olhar mais para fora. Faz sentido. Estávamos a olhar para dentro da cabeça, mas talvez não o suficiente para o mundo à volta. O que nos leva, então, ao século XXI. E é um cenário completamente diferente. A internet em todo o lado, o Big Data, a Web 2.0, onde passamos de consumidores a produtores de informação. A desinformação, a pós-verdade, os desafios enormes da preservação digital. Exato. O contexto mudou de forma radical. E a ciência da informação teve que responder a isto. E qual foi a resposta? Uma nova virada de agulha. Sim, podemos falar numa virada social ou pragmática ou sociocultural. A ideia-chave aqui é que a informação não é só uma coisa física, nem só um processo mental individual. É, acima de tudo, uma construção social. Uma construção social. O que quer isso dizer na prática? Quer dizer que a informação emerge da interação entre as pessoas. Está ligada à ação, às práticas sociais do dia-a-dia, ao contexto cultural, às relações de poder. Não existe num vácuo. As conferências Collis, que começaram nos anos 90, foram muito importantes para consolidar esta perspectiva. Recuperaram-se ideias mais antigas, como a epistemologia social da Scherra ou a construção social da realidade de Berger e Luckmann. Isso parece mesmo uma mudança profunda. Deixa de ser uma coisa ou um processo mental para ser uma prática social. Em grande medida, sim. O foco muda. Passa-se a estudar as práticas informacionais. Como é que as pessoas nos seus grupos, nas suas comunidades, lidam com a informação na vida real, nas rotinas, nos hábitos? Exatamente. Autores como o Savolainen, na Mackenzie, exploram isso. Ou pensa na mediação da informação, um conceito forte cá em Portugal e no Brasil, com o Almeida Júnior, que já não vê o profissional só como um transmissor, mas como alguém que facilita o diálogo, a apropriação crítica da informação, com influências até do Paulo Freire. Muito interessante. E a análise de domínio. Também se insere aqui. O Jorland argumenta que temos de estudar como é que as diferentes comunidades científicas, profissionais, etc., constroem o seu conhecimento, as suas linguagens, os seus conceitos. A informação não é universal, depende do domínio. Até que competência em informação, que começou muito focada em saber usar a biblioteca ou pesquisar na net, evoluiu para uma competência crítica. Saber avaliar, discernir, perceber as intenções por trás da informação, lutar contra a desinformação. Exato. É uma visão muito mais politizada, no bom sentido. E noutras sub-áreas? A organização do conhecimento, a gestão. Vemos tendências parecidas. Na organização, claro, temos a tecnologia, a web semântica, as ontologias. Mas também se estuda as folksonomias, a etiquetagem social feita pelos utilizadores. E há uma preocupação crescente com a ética na representação. Quem decide as categorias? Com que consequências? Na gestão, o foco vai para a cultura informacional das organizações, como propor o Show ou o Davenport. Não é só gerir o fluxo, é criar um ambiente onde a informação e o conhecimento circulam e são usados. As comunidades de prática. E na comunicação científica? Aí, temas como o acesso livre, a curadoria digital dos dados de investigação, os estudos de redes científicas, são centrais. Na economia política, a crítica à sociedade da informação, a análise dos regimes de informação, as questões de transparência e acesso. E surgiu com força a área da memória e património, não foi? Sim. Revalorizando o conceito de documento, dialogando com a arquivologia, a museologia, falamos de memória social, de neodocumentação, de humanidades digitais. É uma área muito dinâmica. Uau! É uma paisagem mesmo muito mais rica e complexa do que aquele modelo inicial fisicista. Mas então, como é que sintetizamos isto? Estes modelos todos, o físico, o cognitivo, o social, substituíram-se uns aos outros ou coexistem? Eu diria que coexistem.
E isso é uma das coisas interessantes que o Araújo e outros autores mostram. Não é que o modelo apague o anterior. Dependendo do problema que estamos a analisar, do contexto, um olhar pode ser mais útil que outro. Mas podemos identificar estes três grandes paradigmas ou formas de ver informação que continuam presentes. O físico objetivo, a informação como sinal, como coisa mensurável, o legado do início ainda importante para pensar sistemas de transmissão. Certo. O cognitivo subjetivo, a informação como aquilo que muda o conhecimento de um indivíduo, o foco na mente, no significado pessoal, o legado da virada cognitiva. Uhum. E o social pragmático, a informação como construção social, ligada à ação, ao contexto, às práticas coletivas. A perspectiva que é, talvez, dominante hoje em dia na investigação mais teórica. E aqui, acho que a ideia do Rafael Capuro é muito útil, aquela ideia da dupla capacidade humana. O informar e o se informar. Exatamente. Informar no sentido de dar forma, de materializar ideias em registros, em documentos. E se informar no sentido de usar esses registros para compreender o mundo, para agir. Gosto disso. Liga o material, o mental e o social. Faz a ponte. Penso que sim. Mostra que a informação não é só uma coisa, nem só uma ideia. É um processo humano fundamental. Então, podemos dizer que a grande evolução da ciência da informação foi no sentido de alargar o olhar, de incluir cada vez mais dimensões. Sem dúvida. Passou-se de uma visão muito redutora, focada no transporte de dados, Para uma que olha para a construção de conhecimento individual. e finalmente para uma que abrange a construção social de sentido, de cultura, de memória. O sujeito já não é só uma mente, é um ator social. O contexto não é ruído, é parte do fenómeno. Que percurso fascinante! Desde aquelas origens muito técnicas, quase de engenharia lá na Guerra Fria, Sim. passando pelo foco no indivíduo, na cognição, até chegarmos a esta visão tão mais complexa, social, cultural, até política. A ciência da informação parece mesmo um espelho da complexidade do nosso tempo. E o livro do Carlos Alberto Ávila Araújo é, sem dúvida, um excelente guia para quem quer perceber esta história. É fundamental, sim. E talvez a reflexão final que podemos tirar disto tudo Sim. é que a informação nunca é só o dado, o documento que temos à frente. A Márcia Bates usou aquela metáfora do iceberg, que eu acho muito boa. O que vemos é só a ponta. Exato. Os documentos, os sistemas, as tecnologias, isso é a ponta visível. Mas por baixo está toda a estrutura invisível da construção social de significado, de memória, das relações de poder que se jogam através da informação. E o grande desafio para nós, estudantes, investigadores, profissionais, talvez não seja só gerir bem a ponta do iceberg, mas sim compreender e, quem sabe, intervir de forma crítica na base invisível. Na forma como, enquanto sociedade, criamos sentido, criamos realidade através da informação. Uau! Uma perspectiva poderosa e, de facto, desafiante para pensarmos a nossa própria prática. Obrigada por esta conversa tão rica. Obrigado. Isto é sobre as ciências da informação.